Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre fidelização do paciente, né? Então, precisa fidelizar, a gente tem que se preocupar em fidelizar o paciente, ou ainda você tem aquela ideia de, volta quem quer, quem gostou fica. Não, gente, não é bem assim. Hoje em dia nós precisamos ter o maior cuidado em relação ao paciente. Não que antes não se devesse ter, mas hoje em dia essa ideia ela está mais forte ainda. Então, a cabeça do médico mudou, graças a Deus, né? Então, a gente tem que pensar sim na experiência que o paciente tem vivido e se ele está ficando, se a gente está retendo esse paciente. Então, às vezes a gente se preocupa demais em acessar novos pacientes, gasta verba no Google para acessar mais pacientes novos e às vezes a gente está esquecendo daquele paciente que já passou com a gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fidelização do paciente. No outro vídeo, eu já falei aqui para vocês que algumas métricas a gente precisa se preocupar no consultório, como por exemplo, você precisa saber o número mínimo de pacientes que você precisa atender em consultas, não considerando os retornos, mas em consultas, seja a primeira vez ou pacientes que já são seus, para que você pague os custos do consultório. E a partir dali, aquelas outras consultas serão ditas como lucro. Pensando nisso, fidelizar o paciente é muito importante, tão quanto você ter novos pacientes na sua agenda. Então, assim, você tem que se preocupar em atrair pacientes? Sim, você tem que se preocupar em atrair novos pacientes. Porém, a fidelização ela é extremamente necessária. Por que, Yannick, que a fidelização é importante? Por que eu tenho que pensar sobre ela? Porque eu tenho que trabalhar a fidelização do meu paciente. Fidelizar seu paciente é importante porque por duas questões básicas. Primeiro, é um termômetro de como está sendo o seu atendimento. Então, aquele paciente que está sendo, entre aspas, retido, né, no bom sentido, é um paciente que está confiando em você e está satisfeito com a sua abordagem em relação ao atendimento, em relação à terapêutica, em relação à orientação que você tem dado. Então, é um termômetro para você entender que você está no caminho certo em relação a todo o acolhimento do seu paciente, digamos assim. É um termômetro também para você poder fazer uma previsibilidade financeira. Então, o paciente que você fidelizou, e geralmente nós sabemos que as nossas consultas elas têm uma rotina de intervalo de avaliação, acaba que nos dá uma previsibilidade financeira. Por quê? Porque você já sabe que a cada 3, 4 meses, aquilo vai lhe gerar uma entrada de receita, né? Então, são dois pontos positivos para que você se preocupe em relação a fidelizar seu paciente. Além disso, eu posso dizer para vocês que o paciente fidelizado, ele é a melhor propaganda orgânica que você pode ter, porque é um paciente que está feliz e satisfeito com seu atendimento e que ele naturalmente, sempre que houver uma oportunidade, ele vai falar de você, ele vai te indicar. Então, o paciente bem cuidado, ele faz propaganda de graça a seu respeito. Por quê? Porque ele está feliz e satisfeito com o atendimento.